abençoado, ao qual nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Agora vamos comer da palavra. Pega a sua espada, abra em João capítulo 12, a partir do versículo 20. Aleluia. Vou ler apenas alguns versículos: 20, 21, 28, 29 e 30. Diz assim o título: Alguns gregos desejaram ver Jesus. Versículo 20 diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Versículo 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Versículo 29. Ora, a multidão que estava ali e tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo que lhe falou. Versículo 30. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aleluia. Podemos sentar? Aleluia. Vamos explanar um pouco a palavra do Senhor. Confesso que o livro de João é um livro muito agradável de entendimento. Temos os evangelhos sinóticos, ao qual nós já sabemos quais são: Mateus, Marcos e Lucas. E o capítulo de João eu recomendo para vocês meditarem na palavra do Senhor em João, porque ele é rico em detalhes. E ele ficou muito próximo ao Senhor durante a crucificação, em toda a sua jornada, e ele faz o entendimento. Então, a minha recomendação para vocês é que leiam o livro de João. Aleluia. Recapitulando a história aqui, João 12, ele vem de uma trajetória ao qual Jesus tinha ressuscitado Lázaro, ao qual Maria tinha usado um unguento do mais caro para passar aos pés de Jesus, e os fariseus já estavam conspirando contra Jesus por causa que ele ressuscitou Lázaro. Então a sua fama já estava decorrendo. Então eles falaram: vamos matar Jesus, vamos matar a Lázaro. Na festa de Páscoa, Jesus entra numa entrada triunfal para cumprir a profecia. Eu já preguei isso aqui, acho que no ano passado. Os gregos, eles eram a maior civilização da época, intelectual, em ganhos de mentalidade, e até hoje, se a gente for pegar os vestígios dos psicólogos, eles estudam Platão, Sócrates, Aristóteles e por aí vai. Todos esses são filósofos gregos. E quando eles chegaram para anunciar a Jesus, ao ouvir que esses gregos queriam conhecê-lo, até então tudo bem. Quem não conhece Jesus e quer conhecer a Jesus, maravilha. Que mal tem em conhecer a Jesus? Nenhum, só o bem. Quando esses gregos falaram com Felipe com André, os dois foram até Jesus ele disse, no versículo 23, Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aleluia. Contextualizando para que o seu entendimento é o seguinte: Jesus, ele decodificou a mensagem. Como assim decodificou a mensagem? Jesus, ele sabia que naquele momento estaria inaugurando a fase final do seu ministério. Aleluia. Como assim a fase final do seu ministério? Ele estava numa fase e passou para outra fase. Aleluia. O que eu entendo aqui é o seguinte:
sua hora chegou. Aleluia. A multiforme graça do Senhor Jesus, nesta manhã, Ele vem te falar que através de uma mensagem, através de um falar de um vizinho, através de uma mensagem de uma pessoa, aqueles que estão ligados no Senhor, vai saber que a sua hora é chegada. Aleluia. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos faz enxergar aquilo que não vemos. Aleluia. Deus, Ele é tão maravilhoso que hoje, você que está aqui, Ele está dizendo para você, através desta mensagem, através da simples exposição da palavra, é chegada a hora, é chegada a sua hora de você passar de fase. Aleluia. Talvez você esteja numa fase ruim da sua vida, talvez tenha problemas, não sabe para onde vai, o que vai acontecer, o que você está esperando do Senhor, mas Deus está falando através da palavra aqui agora. Eu declaro, põe a mão sobre a sua cabeça, eu declaro que em sincronia com o Pai, você vai discernir toda a palavra que o Senhor tem preparado para você nesta manhã. E ao atravessar estas portas, você vai ter um entendimento da palavra do Senhor e vai propagar aquilo que o Senhor tem para você na sua vida. Amém? Receba essa palavra. É chegada a hora. Deus, nesse discernimento através do seu filho, Ele sabia que era inaugurada a fase, mas logo quando vemos aqui, Ele não fala nem para Felipe nem para André: olha, chama eles, deixa eu vir, deixa eles falar. Não, Ele não fala nada. Dá um estalo nele que a fase final da sua vida estava chegando. Aleluia. No versículo 24 diz assim: na verdade vos digo que se um grão de trigo cair e não morrer, ele ficará só, e se morrer, dará muitos frutos. Aleluia. Mas o que o Senhor quer dizer através de um grão de trigo que cai na terra? Se ele não morrer, ele fica só, e se ele cair, ele dará muitos frutos. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o grão, eu vim do céu, eu já estou na terra. Aleluia. Para que seja cumprido a profecia, eu precisarei morrer, para que alcance o maior número de pessoas. E hoje, na Páscoa, na celebração, nós temos esse entendimento, que Ele morreu pelos meus e os seus pecados, para que a sua palavra fosse propagada nos corações de cada um de que creem nele. Aleluia. Aleluia. Mas você está falando de morte? Não, estou falando de missão e de propósito. Jesus veio à terra com uma missão e um propósito. A missão dele era passar para a segunda fase, para que você tenha esse entendimento. Então, quem estava ali ao redor foram impactados com um sermão de Jesus maravilhoso, um sermão de metáforas, de parábolas, de equidade tão grande, tão maravilhosa, que eles comeram daquela palavra, e só quem estava na fiação entendeu o que o Senhor estava preparando para cada um. Aleluia. A segunda parte envolve renúncia. Não se pode avançar em um estágio se você não renunciar o estágio anterior. Aleluia. Como assim? Talvez você esteja na primeira fase. Mas como eu sei que eu estou na primeira fase? Vou escrever para você. Primeira fase, você tem que abrir mão do seu velho eu. Mas eu abri mão quando eu aceitei Jesus e passei pelas águas. Mas você abriu mão mesmo do seu velho eu?
Você continua com velhos costumes? Aleluia. Egoísmo, quer tudo para você, não quer para o seu próximo. Apego em bens materiais, você está apegado às coisas aqui da terra, você tem que deixar isso de lado. Pecado e vontade própria, aleluia, temos que renunciar às nossas vontades. Libertar dos apegos emocionais, aleluia, temos que nos apegar ao Senhor, aleluia. Muitas das vezes nós nos apegamos em pessoas erradas, e essas pessoas nos acabam nos tirando do caminho do Senhor, aleluia. Então temos esses alertas para você: abrir mão do velho homem, do egoísmo, apegos materiais, do pecado, da sua vontade própria que vai te afastar de Deus, e dos apegos emocionais que influenciam as suas atitudes, aleluia. Na Bíblia, temos aqui em 2 Reis, capítulo 5, fala de um soldado, um general chamado Naamã, aleluia. Ele conquistou várias batalhas, mas ele tinha um problema: ele estava leproso. E naquela época, quem tinha lepra tinha que ficar isolado de todo mundo, e ele teve que se aquebrantar, ele teve que ser humilde e procurar o servo do Senhor, Eliseu, discípulo de Elias, e ele teve que dar ouvido à sua serva também. Então ele teve que se acabar no sentido de acabar com o velho eu e ser gratos ao Senhor. Todos sabem da história que Eliseu pediu para ele descer ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e a sua fé foi acrescentada na 7ª vez e ele foi curado da lepra. Então muitas das vezes nós temos que nos desgarrar daquilo que nos prende, trazer de volta o primeiro amor, para que floresça a maravilhosa graça do Senhor através das nossas vidas. Amém? João, aqui ele diz: saia da sua zona de conforto, reveja quem está à sua volta, não se sinta um coitado na fase em que está, aleluia. Muitas das vezes, como eu falei, os apegos emocionais faz com que a gente se sinta, não um coitado, né? As outras pensem que você está necessitado, mas não, você está passando uma fase de transição. Essa fase de transição para a segunda fase é necessária. Jesus, ele foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo e ele venceu. Muitas das vezes nós estamos em uma fase ao qual nós estamos sendo tentados, mas é para nos provar, para que nós fortalecemos para passar para a segunda fase. Aleluia. Eu coloco um ponto de reflexão para os irmãos: em qual fase você se encontra? Na primeira fase, ao qual o inimigo tenta puxar a sua perna, te cegar, apagar aquilo que a promessa está pregada no seu coração, não floresça. Aleluia. Temos que ter consciência de que só a palavra do Senhor vai nos transformar. O quanto você tem dedicado a sua vida ao Senhor em devocional, em meditar na palavra do Senhor. Isso é grandioso para que você passe de fase. Aleluia. No versículo 26 diz assim: o Senhor, ele é maravilhoso, preste bem atenção. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Aleluia. O que ele quer dizer? Se você está seguindo Jesus até agora, maravilha. Mas agora passe
passando para a segunda fase, você precisa servir a Jesus. Aleluia! Mas eu posso só servir a Jesus e não seguir a Jesus? Pode. Você pode servir, mas tem uma grande diferença entre servir e seguir. Aleluia! Você pode servir a obra. Preciso de tal coisa. Você vai e faz. Você pode ser solícito a muitas coisas para a obra, mas o servir realmente exige a entrega maior da sua vida para o Pai. Não satisfazer os seus próprios desejos, e sim satisfazer os desejos do Pai. Aleluia, aleluia. Você quer estar em bons lugares? Responda. Você quer estar em bons lugares? Sim, aleluia. Você quer estar onde Jesus está? Sim, eu quero. Você quer que Jesus abra portas para você? Eu quero. Você quer que Jesus crie conexões, vá na frente e você siga Ele? Eu quero. Então você precisa servir. Aleluia. Você precisa servir. Você precisa seguir e servir. Não, eu só vou servir. Não. Você precisa servir e você precisa seguir. Deus está abrindo os seus olhos nesta manhã. Você precisa seguir e servir a Jesus. Aleluia! Aleluia! Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluia! O Pai vai te honrar se você servir a Deus. Aleluia. O Pai vai te honrar se você servir a Ele. Aleluia! Eu espero uma bênção. Sirva. Eu espero um milagre. Sirva. Aleluia. Ontem, na consagração, tivemos uma palavra maravilhosa, ao qual em Mateus 11 fala da oração do Pai Nosso. E logo em seguida ele vem com uma parábola. Jesus é maravilhoso. Vem com uma parábola ao qual diz que um vizinho chamou o outro à meia-noite para pedir um punhado de 3 pães. E porque ele recebeu uma visita. Então, ou seja, ele chamou o vizinho: olha, eu quero 3 pães porque tem uma visita em casa. E aí o dono da casa falou: mas eu não posso te entender, mas não posso, já é meia-noite. Todo mundo sabe que à meia-noite já está exausto da jornada do seu dia. E antigamente se tinha só uma sala para morar. Então assim, de dia todo mundo tomava um café, depois ia trabalhar. A hora do almoço todo mundo almoçava. E à noite o cômodo se fazia como um dormitório, todo mundo ia dormir. E ali, de tanto ele insistir, olha, eu preciso de 3 pães, de tanto ele insistir, o dono da hospedaria, que era o seu amigo, foi: ó, tá aqui os seus 3 pães. E qual a lição que a gente aprende disso? Ensinou o Pai Nosso, e ele diz assim: olha, você pode ter a conexão através do Pai, através da oração do Pai Nosso, através do Salmo 91, que é a proteção, mas para que você seja atendido os seus pedidos, você precisa ser insistente com o Pai. Aleluia! Aí Deus me trouxe lá em Gênesis capítulo 37, ao qual fala de Ló. Quanto Abraão insistiu para Deus para que salvasse a família de Ló. Senhor, se tiver 50, você vai salvar Ló de Sodoma e Gomorra? Salvo. Se o Senhor tiver 40, salvos. Se o Senhor tiver 45, oh Senhor, me perdoa, mas se tiver 5, ou se tiver 1, salvo. E conseguiu salvar a família de Ló. Olha que maravilhoso que é nós seguirmos a Jesus. E essa parábola diz, qual é o título? É amigo insistente. Eu vi na minha cabeça logo Abraão, amigo de Deus, foi insistente. Como temos que tomar para nossas vidas, quanto as nossas orações têm que ser insistentes para o Senhor, para que Ele se compadeça da nossa necessidade.
Aleluia, aleluia. Quão rico, quão maravilhoso é a palavra do Senhor. Aleluia. E como você está servindo? Aqui vou colocar alguns pontos de, eu sou servo, eu sirvo ao Senhor, sirvo na obra do Senhor, mas você falou de seguir, mas como eu posso seguir ao Senhor? Aleluia. O bom seguidor de Cristo, ele ama e ajuda o próximo. Você está amando e ajudando ao seu próximo? Ou você está apontando? Tudo que for de negativo, você já vai cair de fase. Viver com obediência. Você deve obediência aos homens da terra? Não. Você deve obediência ao Pai. O Pai mandou você fazer, você faça. Mas como eu vou ouvir a voz do Pai? Através da meditação da palavra. Não tem outra forma de você ouvir ao Pai senão meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai te trazer discernimento, vai te trazer conhecimento, vai te trazer direção para que você consiga prosseguir para a próxima fase. Aleluia! Atitudes no cotidiano. Não adianta você vir à igreja, ouvir a palavra e se encher, e da porta para fora você vira outra pessoa. Você fala tudo que é mal aos olhos do Senhor. Aleluia! Não é assim que o Senhor quer você. Aleluia! O Senhor exorta através da palavra que para o seu entendimento, para que guarde na tábua do seu coração onde você está errando. A partir do momento que você sair daqui, você já é o conhecedor da mensagem que o Senhor tem para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia, aleluia. Participação na igreja. Aleluia. Seja um participador ativo na obra do Senhor. Aleluia. O Senhor quer que você coma e quer que você transmita aquilo. Aqui é uma reunião, aqui é uma comunidade, aqui é uma reunião entre irmãos, para que nós possamos ter mais entendimento da palavra, para que nós possamos ser mais cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu profetizo nesta manhã que o Espírito Santo de Deus que está pairando por aqui, ele enche o seu coração, enche a sua mente daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. E cara, para a próxima fase que você vai inaugurar, o Senhor ele te proporcione muitas bênçãos, muitos caminhos abertos, muita prosperidade, porque quem ouve a voz do Pai, o Senhor contempla. Quem ouve a voz do Pai, o Senhor ele concede. Aleluia, aleluia. E por último, na questão de servir, sacrifício pessoal. Aleluia. O quanto você está se sacrificando pela obra. A obra do Senhor não é somente vir à igreja. A obra do Senhor é amar ao seu irmão, independente aonde ele esteja, amar ao próximo, ajudar ao próximo, viver com obediência, negar-se às suas vontades, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. É fácil? Não é fácil, mas aqui tem um caminho para você. Aqui tem um caminho. Eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado. Não estou falando de teoria da prosperidade, eu estou falando simplesmente da exposição da palavra. A maior revelação que Deus tem para a sua vida é a exposição da palavra. Cabe a você ter a hermenêutica, o entendimento que o Senhor quer para a sua vida. Amém? Aleluia. E diz assim: desarme a sua tenda, arrume o barco, passe para o outro lado. Arrume o barco, você é o servo, e Deus fala para você preparar
vai, arruma o barco, lixa o barco, prepara o barco, arruma as velas, enche as velas, passa lustre, você é um ótimo servo. Mas quando o Senhor fala para você, suba no barco que vamos atravessar o mar para o outro lado, o quanto você está preparado para entrar no barco do Senhor, para que Ele te leve para o outro lado? Aleluia. Muitas das vezes Deus tem um chamado para você. Olha, você vai trazer a palavra, você vai louvar, e você sente medo, você pensa, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não se prepare mais, porque estamos aqui para nos preparar para a jornada de tempestade que é o mar revolto. Mas saiba que Pedro, ele andou com Jesus no mar, e Jesus lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu quero colocar agora no seu coração a seguinte mensagem: não duvide do poder do Senhor. Ele quer que você esteja preparado para que possa atravessar o mar revolto. Oh, mas estou passando uma fase tão complicada de incerteza. Eu acabei de falar, você não pode ser apenas servo, você tem que seguir a Jesus. Você tem que seguir a Jesus. Aleluia. Mais uma vez, diga para o seu irmão do lado aí: irmão, teus pés vão pisar em maiores e melhores e mais nobres lugares, e você vai ter coragem de servir e de seguir a Jesus. Aleluia. Você vai ter coragem de servir e seguir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando Deus disser vai, você vai. Quando Deus disser larga, você vai largar. Quando Deus disser atravessa comigo, você vai atravessar. Quando Deus disser vamos para o outro lado do mar, você vai. Ele diz através da exposição da palavra: se o grão caindo no chão não morrer, ele fica só. Mas se o grão do céu caído no chão morrer, ele dará muitos frutos. Ei, você é um grão caído no chão na terra, ao qual precisa morrer o seu velho eu, para que você possa dar muitos frutos. Aleluia, aleluia. Versículo 27 diz assim: agora a minha alma está perturbada. Jesus pestanejando: e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto eu vim. Aleluia. Você pode estar aqui falando: Senhor, estou passando por tribulação. Senhor, está difícil. Pai, salva-me desta hora. Mas logo Jesus disse: o quê?
você: chegou a sua hora! Chegou a sua hora! Não dá mais para angustiar em dois pensamentos, de olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Não fique em cima do muro. Deus está te falando: levanta e anda! Levanta e anda! Aleluia! Como Deus falou para Lázaro: levanta e anda! O que estava morto, Deus está ressuscitando agora. O que estava perdido, Deus está achando agora. O que estava revolto, Deus está acalmando. Aleluia! 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 Jesus, Ele fala: salva-me desta hora. Mas para esta hora foi que eu vim. Aleluia! Foi para esta hora qual Deus preparou você. Aleluia! Poderíamos falar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Ao qual foram colocados na fornalha e o quarto homem estava lá. Aleluia! Tem noção de que a esta hora Deus quer e está preparando você para algo maior. Eu creio que através desta mensagem você vai ter o discernimento para passar para o outro lado. Aleluia! 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 Saia da sua zona de conforto. Aleluia! Aleluia! A hora na vida de uma pessoa faz toda a diferença. Aleluia! Vamos lá para o versículo 28. Aleluia! Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Aleluia! Ele pediu discernimento para o Pai, e o Pai falou isso para ele. Aleluia! Pai, glorifica o teu nome. Vamos repetir 3 vezes em voz alta. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Aleluia! Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Aleluia! Aleluia! E logo após a hora, a multidão que ali estava e tinha ouvido, dizia que tinha sido um trovão. Outro dizia que havia sido um anjo. Aleluia! Deus estava falando com Jesus, e a multidão já estava pensando que era um trovão, que era um anjo. Aleluia! Mas quem estava na fiação sabia que era a voz de Deus, que era a voz do Pai falando com ele. Aleluia! Então muitas das vezes nós estamos sendo direcionados para a voz de trovão, voz que não traz nada para nossas vidas, voz ao qual estão aí pairando, voz das tecnologias que nós temos hoje, que grita a sua atenção através de desgraças, através de coisas que não vão te edificar. E aí você dorme todo indeciso. Calma, que Deus quer falar comigo. Meu filho, minha filha, Deus quer falar com você através da mensagem da palavra. Não fique procurando em YouTube, Instagram, que isso não vai te trazer benefício. Medita na palavra do Senhor. Aleluia! E a voz de Deus não é incompreensível para aqueles que estão no Senhor. A igreja precisa de ouvir mais a voz de Deus. Aleluia! Vozes e volumes de trovão não são isso. Aleluia! E aí logo aqui a multidão fala: foi um anjo que falou. Aleluia! Paulo diz assim: se vier uma voz de um anjo que não seja o evangelho, é o evangelho de maldição. Aleluia! Até os anjos podem trazer palavras de maldição. Aleluia! Que não seja o que Deus preparou para você. Aleluia! Então não dê vozes ao
esteja falando da Santa Trindade, do Espírito Santo, Pai, Espírito Santo, aleluia, porque esta mensagem ao qual Deus vai te direcionar, aleluia. Vamos para finalizar a mensagem, versículo 30, e diz assim: respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, aleluia. A voz do Senhor não veio por amor de Jesus naquela hora, Ele veio por amor de você, Ele veio para você e Ele veio para você, aleluia. A voz do Senhor, ela veio para que você tenha mais intimidade na leitura da palavra, Ele veio para você ter mais sinceridade nas suas orações, Ele veio para você silenciar o seu interior das coisas externas e dar ouvido à palavra do Senhor, aleluia. O Espírito Santo de Deus veio para você, para te guiar através da mensagem do Pai, aleluia. O que nós devemos tirar dessa lição? Aleluia. Gregos vieram falar com Jesus. Jesus inaugurou uma nova fase da sua vida. Inaugurando a nova fase, ele teve medo e falou: Senhor, salve-me desta hora. Logo ele caiu em si e falou: mas para esta hora foi que eu vim, porque se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele vai ficar só na terra e não vai ser concretizada a palavra, mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Agora nós estamos vendo aqui na Páscoa, o fruto do Senhor é você, aleluia. Não deixe ninguém te menosprezar. Você foi escolhido e é escolhida do Senhor. Você é maravilhosa, você é maravilhoso. Deus tem muitas coisas para fazer. Não deixe ninguém te colocar para baixo, porque só o Senhor, Ele pode te direcionar, aleluia. Coloque na tela, por favor, Romanos 11:36, aleluia. Esta mensagem maravilhosa, podemos conhecer muito, mas sabemos que estamos aqui pela seguinte mensagem: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Amém. Você é precioso para o Pai. Você é preciosa para o Pai. Tudo que você for fazer, consagra ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Coloque isso na sua meditação. Quando você estiver em dúvida, diz que outra coisa que não seja, lembre-se dessa mensagem, que tudo que você for fazer seja para a glória do Senhor, porque o Pai que está no céu, Ele vai te contemplar, você que está servindo e está seguindo, aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, que tenham uma semana rica e abençoada, e que o Senhor possa trazer a fome de comer mais do Senhor, para que você não seja uma presa fácil para o maligno. Eu poderia discernir a mensagem em versículo em versículo, mas a mensagem principal que o Senhor disse aqui através da minha vida como instrumento dele é que nós devemos seguir e servir. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas